Fala pessoal, Rian aqui, vamos continuar com a nossa série de Spark. A gente está tratando do Spark aqui destinado à ciência de dados e ao aprendizado de máquina. Então, como a gente viu no vídeo anterior, a gente viu que o Spark é uma plataforma para análise de Big Data e convém para a gente entender um pouco melhor o que é esse Big Data, o que são esses dados em larga escala, as suas dimensões verdadeiras e o quanto eles se diferenciam, né, de bases de dados menores, mais corriqueiras, que normalmente a gente utiliza como teste para trabalhar, para estudar. Então, a gente vai entender que Big Data é um termo que surge lá em 97 para descrever, né, para tentar explicar um fenômeno que estava acontecendo a partir daquele momento, que era o surgimento de uma enormidade de dados que estavam sendo produzidos. E perceba, bases de dados, ou seja, a produção de dados, ela existia de muito antes de 97. Só que existia uma característica para esses dados que começaram a crescer de maneira exponencial ali no final do século passado, que foi essa característica de dados não estruturados. O que isso representava? Isso representava dados que não se enquadravam naqueles dados tabelares que eram produzidos pelas empresas. A produção de dados estruturados ela leva muito mais tempo, porque ela requer, ou requeria à época, de muito trabalho, de mão de obra especializada. O surgimento de dados não estruturados ele vem da própria incorporação da digitalização no cotidiano, na vida das pessoas, na incorporação de sistemas nos diversos serviços, na indústria e principalmente, nos últimos 20 anos, da adoção em massa das redes sociais. Então, toda essa mudança de paradigma, né, das relações sociais, da produção, essa incorporação da digitalização, ela começa a gerar um efeito que é a geração, né, massiva de dados que não são estruturados, que não requerem ali aquela tabela formada com colunas, com tipos de dados específicos, que são aspectos que a gente explora bastante lá na playlist de fundamentos de base de dados e também de introdução à engenharia de dados. Se você não tiver naturalizado com o tema, sugiro que você visite essas playlists. Aliás, se inscreva no canal, é extremamente recomendável que você assista e acompanhe essas playlists. Então, para explicar esse fenômeno, a gente começou a denominar ele de Big Data, tá certo? E aí, a gente tem uma característica, né, do Big Data que é muito reconhecida, isso inclusive é requisitado em concurso público, isso é requisitado em entrevistas, que são chamados os Vs do Big Data. Por que os Vs do Big Data? Porque ora você vai ver como os 3 Vs do Big Data, ora você vai ver como os 5 Vs do Big Data e, ultimamente, tem se falado até em 7 Vs do Big Data. A gente vai ver aquilo que é mais pacificado como 5 Vs, né? São os 5 Vs do Big Data, são 5 definições, propriedades que caracterizam o Big Data. Então, se a gente considerar os 5 Vs do Big Data, a gente tem exatamente esses Vs aqui. Os Vs, pessoal, ele vem do inglês, tá? É uma coisa que eu costumo dizer aqui na playlist, costumo dizer aqui no canal, é que você precisa se naturalizar com o idioma inglês, tá certo? Para a computação, ele é muito importante. A maior parte do material de qualidade que você encontrar, você vai acabar encontrando em inglês. É claro que hoje em dia você tem uma grande facilidade de traduzir, mas isso não pode fazer com que você se acomode e não aprenda esse idioma que é muito fácil de aprender e que vai acabar te dando uma facilidade maior no aprendizado de qualquer área da computação. Então, os 5 Vs vêm do inglês para Volume, Velocity e Variety. Esses 3 primeiros Vs aqui, eles se referem mais à natureza do Big Data, tá certo? Então, eles vão explicar mais como esse Big Data se parece, aquilo que define exatamente o Big Data. A gente vai explorar cada um deles. E você tem também o Value e o Veracity. Esse tem mais um pouco a ver com aquilo que se pretende com o Big Data, tá certo? Então você tem o Volume, Velocity, Variety, aquilo que caracteriza, aquilo que vai definir o que é Big Data, e Value e Veracity, aquilo que se deseja, ou o que se quer alcançar com o Big Data. Então, vendo particularmente cada um deles, o primeiro é o Volume, e ele é o mais autoexplicável, né? A própria classificação de Big Data nos dá essa impressão. A partir ali do século passado, como a gente viu, né, o volume de dados produzido, ele se tornou cada vez maior.
E isso começa a se concentrar dentro das empresas, das companhias, sobretudo as companhias de tecnologia, gerando ali, inclusive, um alto custo, né, no armazenamento desses dados. Será que existe a necessidade de armazenar tantos dados produzidos? Será que se pode ter algum benefício disso? Então, esse volume de dados produzidos passou a chamar muita atenção. E segundo, depois a gente tem o velocity, ou velocidade de produção desses dados. Perceba que aqui o Big Data ele também surgiu ali no advento de tecnologias cada vez mais poderosas de telecomunicações, né, na transmissão de dados. Tecnologias que permitiam cada vez mais se transmitir dados, e é exatamente como se constitui a internet, né? Esse aumento da capacidade, do poder de transmissão de dados também configurou aquilo que a gente chama de Big Data. Então, não é só um grande volume de dados armazenado, mas uma grande quantidade de dados sendo transmitidos, um volume realmente muito grande de transmissão sendo distribuído dentro dessa rede de computadores. E perceba que essa velocidade na transmissão ele acaba implicando a necessidade da velocidade de processamento desses dados, né? Você transmite, você precisa processar esses dados que estão sendo transportados. Então, você tem tanto o advento das tecnologias de telecomunicações, como também o desenvolvimento, né, das tecnologias de processamento desses dados, né, muito volumosos. É aqui que a gente percebe o contato, né, com a tecnologia que a gente está estudando nessa playlist, que é o Spark, né, a necessidade de se processar Big Data. É aí que o Spark aparece. Mas também existe a característica do Big Data da variedade, o variety. E ele acontece justamente pelos motivos que a gente citou anteriormente, a adoção massiva de sistemas digitais, a adoção massiva de redes sociais. Tudo isso gera produção de dados que não são necessariamente aqueles dados estruturados, dados tabelares. Vão ser dados de toda a natureza possível, né? Redes sociais geram mídia, então você tem voz, você tem vídeo, você tem fotos, você tem dados, né, de sensores, né? Você tem a própria tecnologia da internet das coisas, gerando dados também. Então, todo esse desenvolvimento e toda essa adoção, mudança de paradigma mesmo da sociedade em termos da adoção de tecnologias, acaba gerando essa grande variedade dos dados, o que explica também a natureza do Big Data. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, isso aqui é desse artigo de 2020, e ele demonstra ali, né, através da pesquisa deles, que foi feito lá em 2020 ainda, como o crescimento dos dados ele foi vertiginoso, né? Aqui a gente está tratando em exabytes ou bilhões de gigabytes. Então você vê não só o crescimento vertiginoso, mas também como destoa enormemente a produção de dados não estruturados, né? Você vê que esses dados eles correspondem aqui ao que provavelmente deve ter em torno de 80 a 90% de todos os dados produzidos são não estruturados. Esses dados eles têm uma natureza própria, né? Você não processa esses dados da mesma maneira do que os dados estruturados, então isso demanda uma atenção maior, e essa grande quantidade de dados, né, no total, ela vai demandar ferramentas que sejam capazes de processá-las, e o Spark tem um enorme papel exatamente nisso. E bom, para completar os nossos Vs do Big Data, a gente vai ter também os Vs daquilo que a gente chama de os Vs que são destinados a um objetivo ou alguma propriedade ali que se deseja desses dados. O primeiro deles é a veracidade. Então, como a gente tem esse enorme volume de dados sendo produzido em velocidade e variedade, o que se passou a exigir é que esses dados eles também representassem uma informação confiável. Então, passou-se a se preocupar que, dado que a gente tem essa enormidade de dados aqui, é que esses dados eles não representem ruídos, ou seja, sujeira, né? Não adianta você ficar produzindo dados que não têm o menor significado, que não tem nenhuma relação com a verdade. Então, a veracidade passou a ser um desses Vs, né, um princípio próprio ali do Big Data, para que a gente possa perseguir quando a gente trabalha com dados de larga escala. Além disso, você também tem o aspecto do valor. O que é o valor? É que, tudo bem, você tem uma grande quantidade de dados, mas
o que essa grande quantidade de dados representa para uma empresa específica, para uma sociedade em específico, para um dado governo. O que isso representa? A gente pode extrair valor desses dados? É possível obter algum tipo de utilidade? É possível obter algum tipo de vantagem competitiva a partir desses dados? Então, esse princípio do valor, ele explica exatamente esse desejo, esse princípio que se deseja ali no Big Data, que é o de que ele possa representar realmente algum tipo de utilidade. Não adianta você ter uma grande quantidade de dados se você não tem ferramentas ou conhecimento suficiente para extrair dele o valor. Para você fazer isso, você precisa de ferramentas que sejam capazes de processar esses dados e chegar a uma conclusão, né? Chegar a extrair valor. Também é necessário, obviamente, de profissionais que sejam capazes disso. Então aqui é uma figura ilustrativa, né, dos dias atuais. Isso aqui, salvo engano, é de 2023 e ele representa a produção de dados a cada minuto em um dia normal de 2023. Perceba aqui o fenômeno que eu citei, né, da adoção massiva das redes sociais, adoção massiva de sistemas digitais sendo incorporados nas diversas cadeias de produção, nos diversos setores da economia. Então, cada minuto do dia você tem 3 milhões de vídeos sendo assistidos, 66 mil fotos, isso por minuto, tá, pessoal? Lá no Instagram, são 6 milhões de procuras no Google, isso vai gerar ali dados, características dessa pesquisa, 231 milhões de e-mails sendo enviados. Então, tudo isso vai gerar uma enormidade de dados que vão ter essas características que a gente acabou discutindo. E aí, só para a gente ter um pouco da noção daquilo que a gente está falando, né, do Big Data, mas em termos quantitativos, a gente tem aqui a escala em termos de tamanho, né, de dados, onde você representa aqui, primeiramente, o megabyte, que são os milhões, né, ou 10 a 6 bytes. Você tem os gigabytes, né, que seriam 10 a 9 bytes, e normalmente a gente trabalha, né, em termos de memória, em termos de capacidade de processamento, né, de CPU, mais ou menos nessas casas, né, de gigabyte, megabyte. Você tem a escala dos terabytes, que já são, né, uma escala factível, né, para discos, né, para armazenamento. E para a gente ter uma noção, né, a base de dados ou dataset chamado ThePile, que é uma base de dados bastante conhecida para os modelos de LLM, ele vai ter aqui, né, em torno de 825 gigabytes, né, quase 1 terabyte ali. Então é uma base de dados bastante grande. Para você poder processar isso, é preciso uma capacidade de recurso computacional muito grande. Você tem também a escala 2 petabytes, e aqui uma curiosidade, né? O projeto que conduziu aquela imagem do buraco negro, o EHT, utilizou aí aproximadamente uma base de dados de 5 petabytes, tá? No total de dados utilizados. Então, é muito dado. E a escala de exabytes, né? E aí é onde a gente acaba representando o conjunto total de bytes sendo produzido no mundo inteiro, né? Aqui é uma escala realmente muito grande. A gente pode, quando a gente fala de Big Data, a gente pode tratar o Big Data em 3 aspectos, basicamente. A gente pode tratar o Big Data em termos de streaming, que seria basicamente o volume dele sendo transportado. Então você tem ali, né, gigantes, né, dessa modalidade de Big Data, como o Netflix, né, que transmite uma enormidade de dados, né, com streamings de vídeos. O próprio YouTube também, né, você vê aqui 263 petabytes ao ano, isso é um volume enorme. Você pode ter também o Big Data em termos de storage, ou seja, de armazenamento, e aí a figura mais importante, né, ainda é o serviço de provedor de serviço em nuvem mais importante, sobretudo em termos de armazenamento. A Amazon, né, a AWS, você tem aí estimado 500 exabytes, né? Você vê que ele é gigantesco nessa quantidade. São 100 trilhões de objetos lá no S3. Também tem o Dropbox, né, e o próprio Google, né? E também em termos do aspecto de produção de Big Data. E aí, com certeza, o exemplo aqui mais icônico é o acelerador de partículas, né? O LHC, que produz ali uma quantidade de dados crus, né? E aqui está estimado em 40 mil exabytes
né? Você vê que é um tamanho realmente desproporcional em termos das outras plataformas, das outras tecnologias. É realmente uma quantidade muito grande de dados. E trazendo aqui também um último exemplo, né, que conversa um pouco melhor com as tecnologias que a gente trabalha aqui no canal, são os datasets para treinamento de LLM, né? Então, aqui trazendo um exemplo do Llama 1, lembrando que hoje a gente está trabalhando com o Llama 3, 3.2, né? Aqui alguns dos datasets que foram utilizados para treinar o Llama 1, né? E você vê que eles têm tamanhos realmente muito grandes, né? 3 terabytes, 783 gigabytes. Então, perceba, o treinamento desses modelos, eles requerem tecnologias que sejam capazes de lidar com esse Big Data. Então, nesse vídeo eu quis trazer um pouco dessa noção do Big Data e como a gente pode incluir, né, o Spark como uma ferramenta de processamento de Big Data e os possíveis benefícios da sua adoção para lidar com esse tipo de dado. Para esse vídeo foi isso, espero que você tenha gostado. Se gostou, peço que curta, compartilhe com quem você acha que possa se interessar pelo conteúdo e até o próximo vídeo.